Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Aí, bom, a gente salta para a entrevista coletiva de hoje. E ela tem algumas questões ali. A primeira é o discurso. E aí, assim, sobre o discurso, eu queria até conversar com vocês, porque muito se fala o Felipe perguntou, aonde foi a primeira questão da gestão, né? Que a gente começou a ver crise e tal, e se fala dessa questão do rompimento com o Rubão, mas a comunicação, ela sempre, na minha visão, assim, acompanhando, sempre foi péssima, né? A questão Gabigol, por exemplo, o quanto você alimenta uma esperança numa torcida que vê o seu centroavante, tava numa péssima fase naquele momento, o Yuri Alberto, chamado de burro pelo próprio treinador, etc. E aí você pega aquele que foi o principal centroavante nos últimos anos do futebol brasileiro e fala abertamente que tem o desejo de avançadas. Exatamente. Ele fala isso na posse, cara. Depois disse que nunca falou nada. Isso nunca existiu. E o diretor do Flamengo na posse junto, né? O Marcos Braz estava na posse. O que eu posso falar, assim, tipo... Nunca existiu nenhum nessa contato. época, quando a gente ia apurar a questão de Gabigol, a gente perguntava no Corinthians e o discurso era esse. Tipo, é um cara que interessa, estamos negociando, a bola tá com o Flamengo. Com o Gabigol vai dar tudo certo. Quando você ia perguntar pro staff do Gabigol e pro Flamengo, o discurso era, cara, nada, assim. Tipo, eles ligaram perguntando, mas depois... Mas ele, o Gabriel... aproveitou o momento disso. Porque ele sempre flertou com a ideia de jogar no Corinthians, ele sempre fala que ele é a cara Agora, do Corinthians. recentemente, muito mais. Pô, pelo amor de Deus. Mas eu não acho que esse tenha sido o pior ou o mais... que chamou mais atenção. Para mim, nada mais do que o caso Mateuzinho. Treina no CT, Nossa, verdade. participa de um treino aberto com imprensa e torcida no Parque São Jorge. Com a camisa de treino da Vai de Bet. Com a camisa de treino. E volta pro Flamengo. Eu lembro disso. Joga volta pelo pro Flamengo. Joga pelo Flamengo e volta pro Corinthians. E o caso Veríssimo, duas semanas O que antes. se deu? Vamos aprofundar nesse caso Mateuzinho. O que foi esse caso? Mateuzinho foi o Tava no seguinte, papel, o cara. Corinthians tinha um acerto com o Flamengo pelo empréstimo do Mateuzinho. Tá, E esse acordo foi costurado, segundo o Augusto, pelo Rubão. tá. E esse empréstimo, ele tinha cláusulas de que o Flamengo poderia chamar o Mateuzinho de volta a qualquer momento. E se o Flamengo vendesse o Mateuzinho, o Corinthians não teria vitrine. Tá. Diz o Augusto que quando esse contrato chegou na mesa dele, com o Mateuzinho já fazendo exames médicos em São Paulo, ele viu aquelas condições e falou, cara, eu não vou assinar isso aqui. E se foi isso, eu concordo com o ele presidente também. Augusto. Ele tá absolutamente certo. Ele diz, manda de volta pro Flamengo, refaz as condições. O Corinthians solta uma nota oficial falando, não concordamos. Isso foi muito legal da parte do Corinthians. O Corinthians soltou uma nota oficial falando, ó, o Mateuzinho Por treinou, isso. mas a gente vai mandar voltar atrás por causa dessas e dessa cláusula. Chama transparência, Não, sim. transparência, mas que Legal mostra demais. também que o processo foi feito de como uma que maneira o cara- amadora. Segundo O entendeu? cara Augusto- chega no clube, faz exame, aí o presidente olha, Não, putz, como beleza. Como que é isso? Aí, ó, tá errado aqui, gente. Eu vou te falar, Vamos- o grande- Faz um treino aberto, cara. grande problema- Com imprensa Na e Várzea torcida não sem acontece ter- isso. Se o cara A quebra a Várzea perna hoje é no ilha, velho. treino, cara. O grande problema é Quem treino que ia aberto. pagar? Exato. O grande problema é treino aberto, porque treino fechado é comum esse tipo de prática. Sim, exatamente. Mas ali eles deram margem para serem criticados, e aí vira mais um capítulo que culmina na briga Augusto-Rubão. E o Veríssimo? Caso Veríssimo também. Corinthians anuncia o Veríssimo é o garoto propaganda da Vai de Bet. Um negócio bizarro de Ele pensar. tá E aí- meio constrangido, E né? aí tem uma semiótica daquilo sensacional. Que porque vira aí, até a abertura do The Office do Corinthians depois. que né? aí o presidente fala, não, com o Veríssimo tá tudo certo, e ele tá em pé atrás com a camisa. É. E aí Cara, o Veríssimo vai à imprensa e diz que na Veríssimo ia verdade ser não capitão tinha do nada Corinthians, certo. cara. O Veríssimo hoje ia tá com a faixa, cara. Claro, Zagueiraço, cara. conheço bem. Joga muita bola. Tá maluco. E conhece bem até esse lado dele de sair do nada também. Exatamente, claro. Conhece bem. É um cara que tá diante dos seus próprios interesses, o que não tem nada de errado nisso. Profissional. Não, cara, Profissional. pô. Não Entendeu? recebeu. É isso. E ele deu várias entrevistas esclarecedoras sobre o processo que fez com que ele saísse, o fato de ele ter ficado esperando um contato, esse contato não veio, como não veio agora. E do aí o Corinthians solta uma nota oficial depois dessa entrevista do Veríssimo com o print do e-mail pro Paulo Pitombeira, falando, oi Paulo, aqui está o contrato para assinatura. Eu lembro sabe? disso.
Ficou uma exposição muito grande, cara. E eu acho que o Augusto tá pagando um pouco do preço agora. Foi também um pouco de... Nesses primeiros 2, 3 meses de Matheus, de Veríssimo, um pouco, eu acho que de inexperiência, sabe? Do confiar muito num mundo do... está tudo certo, só falta assinar. Na minha opinião, o só falta assinar, falta tudo. Claro. Só falta assinar, falta tudo. Tem o caso clássico do Dudu, né? Dudu no foi Corinthians. pro Palmeiras, o Lohans, que depois a gente já trombou ele em alguns rolês aí, ele fala que persegue ele até hoje, que ele vira no Globo Esporte, pô, Dudu no Corinthians, Lohans, só falta assinar. E não veio. O Dudu Corinthians conta que o Corinthians pagou o passaporte Pagou dele. o passaporte dele. Então. E o caso do Thiago Neves no Palmeiras também? Também. Que é a BMW, né? Também. Palmeiras pagou luvas pra ele, pra assinar o E aí não contrato. foi, cara. Caso que o presidente do Galo anunciou o Anelka. O Renato Gaúcho no Morumbi com a camisa do São Paulo segurando. Wagner Love com a trancinha preta e branca. 2005. Ou só falta assinar, cara. Falta tudo, velho. Falta. Por isso que eu até, Luiz, eu sou um pouco receoso com o caso. O Carlos Miguel vai pro Nottingham Forest. É só eles depositarem a multa. Cara, futebol acontece tanta coisa até cair a multa e o cara ir. Entendeu? Tanta coisa. Coisa. Pode acontecer do cara quebrar o braço treinando. E ficar, pode acontecer... E aí quem paga o pato é a gente da empresa. Pode acontecer dos caras, vão depositar a multa e aí o empresário pedia 6 temporadas e os caras oferecem 4. Dá uma zica de fair play financeiro lá pro Nottingham então, Forest, falta assinar, na minha opinião, falta tudo. Total. Mas Falta aí é o tudo. seguinte, você fala assim, pra mim, na minha opinião, é falta de experiência. O que eu me pergunto é, como que alguém se coloca numa situação de administração de um clube sem experiência administrativa em coisas absolutamente básicas? Que tudo que a gente tá falando aqui são coisas que a gente que acompanha futebol há 2, 3 décadas, a gente sabe que são coisas assim absolutamente simples no meio do futebol. Não existe a possibilidade de você perder um goleiro, independentemente de ser ídolo ou não, como era o caso do Cássio, mas sabendo o tamanho da tua vitrine, você tem um goleiro que você considera promissor, e você coloca esse cara num holofote do tamanho do canhão que é o Corinthians. Porque eu brinco que jogo do Santos, as pessoas comentam sobre os jogadores do Santos a partir dos melhores momentos. Você pode ver, jogador do Santos bom é jogador atacante, que passa o pé em cima da bola, todo mundo vai falar. O Marcos Leonardo era o melhor jogador. Todo mundo adorava o Marcos Leonardo quando jogava no Santos, porque só via os melhores momentos. Eu criticava porque eu vejo os jogos. O Veríssimo, quando jogava no Santos, ninguém falava nada. Quando jogou 2 jogos no Corinthians, puta que pariu. Seleção Joga brasileira. pra caralho. Porque todo mundo vê o Corinthians, ninguém vê o Santos. É assim que funciona. As pessoas fingem que vê. Quem vê é a gente, torcedor, etc e tal. Claro. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, O melhor setorista de um clube é o torcedor. Exatamente. Total. Aí um canhão desse, que eu conheço, todo mundo tá vendo o jogo, seja pra torcer a favor ou seja pra torcer contra, o cara me solta um goleiro desse potencial com um contrato com uma multa ridícula. O que me chamou E a não é atenção culpa do Augusto. O que me chamou Não a é atenção culpa do... Não, por que a multa dele caiu tanto? Então, isso foi o do Willian, né? Quer que eu Vamos explique? explicar. Explica aí, Luiz. O Carlos Miguel chegou no Corinthians em 2021 como 5º goleiro do Corinthians, né? Atrás do Cássio, do próprio Donelli, do Ivan e do Guilherme Pezão. Vindo do Internacional, Vindo do Inter. ele fica na base do Inter, não tem 1 minuto do profissional. Não joga, ele roda por empréstimo, vai pro Santa Cruz, vai pro Boa Esporte, enfim. Ele chega no Corinthians, no final ele se destaca nos treinos, evolui bastante e ele vira o 2º reserva em 2022, porque troca basicamente todos os goleiros do Corinthians. Vai bem, é muito elogiado, e em 2022 ele renova o contrato dele. O Gilmar Veloz, empresário do Carlos Miguel, ele fica com receio do Cássio ficar no Corinthians até os 41 anos, como o Cássio previa na época, e o Carlos Miguel ficar na sombra dele. Então ele faz o seguinte... Um novo Walter. Exatamente. Nunca jogar. Tem potencial E o nunca Carlos joga. sempre teve o sonho de jogar na Europa. Ele faz o seguinte, a partir de 2024, a gente abaixa a multa de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros, porque aí o Corinthians vai ter, se você for pensar num goleiro reserva, 4 milhões de euros, É bom ok. valor, tá em casa. Se você for pensar assim, beleza. Só que muitas intercorrências acontecem, né? O Corinthians aceita essas condições do empresário. O Carlos ganha as primeiras chances no Corinthians com o Vitor Pereira em 22. Naquele jogo contra o Atlético no Mineirão, que pega tudo também. 23 ele vira o goleiro do Lucha da Sul-Americana, vai bem em todos os jogos que joga. Até esse ano ele estava invicto pelo Corinthians com 16 jogos.
E aí ele... Cara, com a saída do Cássio, ele subiu de patamar, velho. Ele virou um cara que... Eventualmente, o Carlos Miguel fazendo uma sequência boa no Corinthians, ele poderia ser o terceiro goleiro da seleção. Mas a pergunta que eu faço é, embora não seja quem tenha diminuído a multa, não tenha sido o Augusto, quando você se vê, e esse caso Cássio, primeiro que assim, o goleiro, o reserva, o Carlos Miguel, ele entra no lugar do Cássio com o Cássio lá. É. Numa dessas, você sabe que o goleiro reserva vai substituir um ídolo e tudo mais. E você não se prepara administrativamente para renovar o contrato desse cara e subir a multa dele, e isso, embora alguém tenha diminuído, seja o do Willian, seja quem for, isso é papel do presidente, ou não é? Saiu o Cássio, chega o Augusto, Não, nem- precisamos aumentar a multa Não, do cara aí, o velho. Cássio não tinha saído, ele já tinha era titular. então, Se Exato. apresenta um projeto pro Carlos Exato. naquela altura. Ô, Eu- Carlos, goleiro pra 10 anos de Corinthians. É o novo se eu- Dida, cara. Se eu sou o diretor de futebol, eu ia ser aquele diretor bem canalha. Seguinte, filho, ó. Até a gente ter um contrato novo, você não vai jogar. Isso, cara, porra. Vai jogar o Donelli, vai jogar É isso. o cara do basquete, Não é tão vai complexo jogar tu minha pensar avó. nisso, né, cara? Não é tão Cara, complexo. seguinte, ó, a tua multa é baixa, cara. No momento que se a gente ficou sabendo que o Cássio queria sair, o quê? Uma semana antes dele sair, eu imagino que os caras lá dentro tenham esse cara sabendo. Claro. No momento que ficou sabendo que o Cássio queria sair, Luiz, seguinte, ó, Carlão, vem aqui, ó, a gente tem que resolver esse E o Cássio contrato. não tava com urgência de sair, tanto é que ele vai ficar 2 meses treinando no Cruzeiro. Carlão, Então, a gente tem que segura resolver esse aí contrato. até o Carlos renovar. O É. Cássio é contrato. Claro. Não, Luiz, segura, e nem que o Cássio, eu quero ir embora porque deu burnout no Cássio. Eu te libero desde que o Carlos Miguel renova. Cara, entra com o Carlos Miguel e o empresário dele na sala do presidente e fecha, vê a porta e joga a chave na janela. E diz, também- ó, a gente só vai sair daqui com um contrato novo, cara. E também, claro. cara, deixando de lado o dinheiro. E pô, acontece isso toda hora do futebol, não seria inédito. Não, cara. o mais louco que eu tenho visto é parte, ou uma microparte, ou enfim, alguns comentários, de muita gente criticando o Carlos Miguel, velho. Eu critico o Carlos. Você acha quê, que é cara? um erro Eu dele critico o sair? Carlos. Tudo indica que ele vai sair, né? Ainda Tá. não saiu. Ele ainda, como o presidente Augusto falou hoje, ele é. Temos esperança de Tá dizer. treinando, tá treinando. vai jogar. Vai ser titular amanhã, Tá né? feliz, tá treinando. Disse o Vai, Augusto. vai ser titular A amanhã, né? informação que eu tenho é que vai ser titular. Eu também. Onde o Carlos errou, na minha opinião? Tá. No território sagrado chamado vestiário. Chega pro Antônio, que é o técnico. Antônio, é o seguinte, ó. Não conta comigo médio e longo prazo, porque se chegar uma proposta de fora, eu vou aceitar. E meu empresário já me deu sinal que vai chegar, tá? Então é o seguinte, ó, tem Ele uma tinha essa informação há bastante tempo? se chega uma proposta no meio do ano, os caras estão sabendo no mínimo há uns 10 meses antes. Quando o Cássio tava pra sair, os caras me Não sabia falaram: que era assim. toma cuidado, porque o sonho do Carlos é jogar na Europa. O, Já tinha o externado. empresário está trabalhando no sonho do cara. E onde o empresário ganha dinheiro? Tá Na- vendo? na transferência. óbvio. Claro. Aí eu acho que faltou a parceria, o ambiente sagrado do vestiário. Professor, é o seguinte, ó, Mas aí se ele faz isso, ele joga contra ele mesmo. Professor, seguinte, se vier proposta, Eu eu vou vou sair. vazar. Então você vai sair, você não vai jogar, você não vai ter Então a você vai vitrine, competir você não vai o pé. pra mas Europa. é que a proposta ia chegar ele jogando ou não. Ah, não, cara, Ia não chegar. sei. Não, a proposta já estava encaminhada. Não foram quantos jogos que ele teve desde que saiu? Acho que tem uns 8. Você acha que esses 8 jogos não Zero. não O teve zero Nottingham influência? Forest, esses 8 jogos não fizeram o Nottingham Forest aumentar uma libra. Querendo ou não, no salário os dele. scouts da Inglaterra sabem muito mais do Carlos Miguel do que o Antônio Oliveira, se bobear. Muito. Então, professor, é o seguinte, ó, não conta comigo, Entendi. porque eu sei que vai vir proposta e se e chegando eu vou, porque eu quero jogar fora. Eu acho que faltou essa, até mesmo com o Cássio. Cassião, tomei teu lugar agora, é o seguinte, mas eu vou sair, cara. Eu julgo o Carlos porque eu não entendo a decisão, cara. E Vou ser porque sincero. ele fala, Luiz, Você não ele entende esse fala. sair? Por motivos além dos financeiros, não. Do cara? Que o isso, cara? O Carlos. cara vai jogar Premier League, cara. Ele vai jogar a Premier League num time que flerta com rebaixamento, da mesma forma, né? Ele Cara, mas ele tem vai uma jogar tendência Premier grande League, pra não cara. ser titular. Muito grande não ser titular. Ele Quem é o goleiro do Nottingham Forest hoje? é o Vlachodimos, o grego. Cara, o Scarpa deixou o Palmeiras campeão de tudo. O Scarpa é uma cobra criada no futebol brasileiro com uma proposta salarial Então. maior do Palmeiras
pra jogar nesse mesmo time E jogou? e não jogou, mas ele não sabe. Exatamente por isso, então. Eu penso isso, Mas tudo bem, mas a questão é um jogador mais rico, Mais um estabelecido. jogador sim. mais estabelecido que jogava É, num clube e- muito mais e organizado e ainda Mas em linha assim, defesa, O cara, Scarpa foi também muito por conta a brecha da contratual. polêmica que teve. A polêmica não, né? Do caso das criptomoedas lá dele com o William, com dá o um tempo Mike. daqui. Ele saiu, deu um. Pô, Mas, cara, foi ganhar eu um em critico Libra muito lá. essa E vertigem voltou. que o jovem brasileiro tá tendo, o jovem jogador brasileiro, de ir pra Premier League a qualquer custo, cara. Tá rolando muito movimento errado. Danilo no Nottingham, cara. É. Desperdício bizarro o Danilo jogar de camisa 10 num time que briga pra não cair. E tem um. Murilo foi pra lá agora, né? O Murilo foi pra... Só que o Murilo é um time que favorece zagueiro porque ele joga fechadinho, Então, né? pode ser um time bom pro Carlos Miguel. Talvez, Não vai talvez. chegar muito. Mas tem, Esse lado, tem sim. uma parte da história do Carlos Miguel que é ele falando em entrevista que eu não estou aqui por dinheiro, eu quero construir uma história que... E não é que ele falou em 2012. 2024, cair no papo de jogador em entrevista, Luiz, não dá Luiz, mais, velho. Você, jornalista, não, eu não, mas o torcedor acredita, sim, cara. sim. Porque o sentimento que o torcedor tá tendo, eu tenho também, diria o Tite, não. Mas o que ele tá tendo que é de traição. Pô, eu mandei o meu goleiro campeão do mundo embora e o cara que disse que queria construir uma carreira aqui. E o torcedor do Corinthians embora. tem um carinho com o Carlos Miguel que é mas descomunal o mesmo também. torcedor que passa pano pro Vitor Pereira quando ele numa entrevista É. fala que preferia treinar o Liverpool. Pode tava ganhando, não, tudo bem. Imagina. Entendeu? Mas É uma o coisa, resultado cara. avaliza tudo, Quando né? ele pergunta quanto dinheiro ele tem no banco. Exatamente, mas aí é o seguinte, cabe a nós, em termos aqui de imprensa, a desmistificar e falar pro torcedor, gente, jogador mente em coletiva. Sim. O Arouca chegou e falou, eu vou morrer aqui, que não sei o que. Na semana seguinte mandou parar o táxi. Teria mandado. Um suposto Teria recebido Cara, uma já ia ligação de intervir Alexandre aqui, Matos. vai intervir. Teria recebido uma ligação de Alexandre Matos e mandado parar o táxi no exame de coração, lá, aqueles exames tô indo embora agora e se mandou Cara, porque tava com 2 meses de... Mas é uma Mas é batalha assim, perdida porque não existe ser no universo que quer ser mais iludido que torcedor de futebol. Ah, eu concordo. Não existe, cara. Até por não isso existe. os canais de negociação Nossa, aí são os mais assistidos. Faz uma thumb aí. É. Tipo, Harry Kane vai vir pro Santos. Nossa, Pro Santos não, né? Vamos falar de um time que é, movimenta né, mais. time que dá audiência. Pro Corinthians. Harry Kane, Gabigol com o que Yuri. nada, vem o Lewandowski. É. Vai ter 20 mil simultâneo, cara. Vai, cara. Saiba tudo sobre a bomba, grande contratação. O torcedor ele que só quer ser iludido e ele fica bravo se você fala, ó, isso não vai acontecer, o clube tá quebrado. Ele fica bravo com você. É verdade. O Luiz que faz mais, eu mais apresento do que apuro notícias. O Luiz que trabalha muito com apuração sabe disso. E o Luiz é o que traz a notícia ruim. Eu só apresento a notícia ruim que o Luiz dá. Não tem notícia boa. Difícil também. Eu cubro Corinthians e Santos, né, porra? É só paulada. É o clássico da Série B em 2025. Vai subir, pô. Ó. O cara tá reticente. Pô, achei que você ia fazer a ressalva pelo outro lado. O Corinthians não vai Obrigado pela Não, empatia.